Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, mais um episódio. Eu tive o privilégio de falar com o Marco Batalha. O Marco Batalha, para quem não conhece, é um ecologista que trata do assunto de preservação ambiental e trato do meio ambiente através da lente libertária, austro-libertária, ou seja, abordando muito a questão de propriedade privada e descentralização como uma solução para as questões do meio ambiente e não uma abordagem anti-socialização dos recursos, que é só o que a gente ouve hoje em dia ainda. Enfim, esse cara produz conteúdos muito bem pesquisados e muito bem produzidos lá no YouTube. Sigam lá o canal dele, Marco Batalha. E obviamente também a gente falou muito sobre como o Bitcoin se conecta a tudo isso. Ou seja, a histeria ambiental que existe hoje em dia no mundo e como isso se conecta ao uso de energia do Bitcoin. Como o Bitcoin também sendo um sound money e diminuindo a preferência temporal das pessoas, como isso ajuda o meio ambiente, como o Bitcoin incentiva a poupar e menos a consumir, né, o consumismo. Enfim, puta papo quente, legal, tenho certeza que vocês vão adorar. E obrigado pela audiência, pessoal. Por favor, sigam o canal de cortes também, canal de cortes do 21 milhões. Estou colocando sempre lá toda semana conteúdo. E também vou deixar o link na descrição do vídeo, ou também quem ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma, procurem lá no meu Twitter. O link para minha newsletter, eu estou começando uma newsletter aí, semanal, só de textos curtos, super curtos, são basicamente crônicas bem-humoradas sobre a vida de um bitcoinheiro. Então é basicamente para vocês se entreterem mesmo e não sem muito conteúdo extenso. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Marco Batalha, seja bem-vindo ao 21 Milhões Podcast. É uma honra ter você aqui. A quantidade de material de altíssima qualidade que você produz aí na internet. Coisas que realmente impressionam pela qualidade da pesquisa e dos textos. Enfim, uma honra ter você aqui. Tô animado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Na verdade, a honra é minha. Eu que fico contente em poder conversar um pouquinho, né, com você. Pô, bacana. Então vamos bater esse papo. Cara, eu queria que você começasse a falar primeiro um pouco dessa sua história, assim, como que você foi cair no mundo libertário, através desse background de ecologia e conservação ambiental. Como é que você fez essa ligação das duas coisas? Eu acho que para quem te acompanha lá no YouTube, entende bem essa ligação, mas eu queria ouvir das suas próprias palavras aí, se você pudesse dar um resumo. Tá. Bom, na verdade, o meu caminho foi bem tortuoso, né? Eu fui bastante estatista, trabalho para a máfia estatal, sempre tive essa visão de que o Estado, de alguma forma, deveria cuidar das coisas. E isso até meus, sei lá, 35 anos, né? Demorou muito tempo. Aham. Depois disso, isso faz o quê? Uns 13 anos, estou com 48 anos agora. Em algum momento eu comecei a ler sobre economia e caí na economia austríaca, né? E lendo os autores austríacos, eu percebi que as intervenções estatais eram terríveis, eram prejudiciais, sem Aham. contar na parte ética mesmo, né? Enfim, então eu comecei com a economia austríaca. Tendo entendido essa parte,
foi natural cair no libertarianismo, apesar de uma resistência inicial também que eu tive, né? Que acho que Uhum. muitas pessoas têm também, é uma ideia com a qual a gente não está acostumada, a gente não está acostumado. Enfim, depois de um certo tempo eu comecei a aceitar essa ideia e ela passou a fazer sentido total para mim, né? Eu entendi que o Estado era uma gangue mesmo, que imposto era roubo, e a Uhum. partir daí não tem mais volta. E por Perfeito. fim, isso. E por fim, ligando então com a minha área acadêmica, né? Eu sou biólogo e tenho especialização em ecologia. Uhum. Eu comecei a pensar nessas questões sobre esse ponto de vista aí austro-libertário. E todo o discurso ambiental que existe hoje praticamente é estatista, né? As pessoas se Sim. perguntam É. o que o Estado pode fazer para resolver isso ou aquilo, para consertar esta ou aquela coisa. E toda a mentalidade é essa, o que deve ser proibido, o que deve ser permitido. E, enfim, tendo entendido o austro-libertarianismo, ficou claro que, pô, isso não tinha o menor sentido, né? Perfeito. E Pô, aí que veio legal. também... Oi? Não, não, tô falando que é legal. É legal ouvir isso. Eu tava fazendo pesquisa nos seus vídeos no YouTube Uhum, e esse foi esse assunto de como o Estado acaba tratando essa preservação ambiental, né, de uma ótica estatista, né? É, uhum. acho que você trata de uma maneira genial, se puder falar um pouco disso. Não, então, aí depois, tendo percebido isso, aí eu decidi escrever aquele livro, né? E foi uma forma também de organizar as minhas ideias, porque, Uhum. na verdade, a minha experiência mostra isso, né? Quando você quer entender algum assunto, a melhor coisa é tentar explicar para os outros. E, Perfeito. então, na hora de eu escrever o livro e buscar material e ler e tal, eu fui organizando as minhas ideias também e as coisas ficaram mais claras, né, na Pô, minha legal. cabeça. O livro, só para os ouvintes saberem, é o Ambientalista Libertário. É isso? Uma visão Exatamente, o ambientalista anarcocapitalista. libertário É é isso. uma visão anarcocapitalista da conservação ambiental. Perfeito. Eu terminei de escrevê-lo em 2020 e ele está disponível gratuitamente lá no Instituto Rothbard, em formato eletrônico. Pô, perfeito. Vamos falar um pouco disso, cara, porque eu acho que essa é uma ideia que, enfim, conservação ambiental é uma ideia da moda, mas a conservação ambiental numa ótica libertária, numa ótica da propriedade privada, numa ótica descentralizada, é uma ideia que para mim, pelo menos, é muito original. Eu não vejo isso sendo falado muito, né, por aí. E eu Uhum. acho que até tem sua estrutura de incentivos para que essas ideias não sejam muito discutidas. Mas eu queria que você falasse um pouco uma geral nessa ideia e a gente vai explorando ela. Tá. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando alguém pede para o Estado intervir para conservar o meio ambiente, o que, que essa pessoa está pedindo? Está pedindo que agentes agressivos apontem um fuzil para a cara de cidadão, para a cara de cidadãos pacíficos e os obriguem a fazer algo, né? Ou os Sim, impeçam de fazer algo, alguma atividade pacífica qualquer. E perfeito. isso é antiético, né? Isso não pode ser feito. Por mais nobre que seja a causa, isso não pode ser feito de jeito nenhum. Uhum. Então, a rigor, nessa parte aí da intervenção estatal na conservação ambiental, deveria morrer aí, né? Ela é inaceitável porque é antiética. Ninguém pode ser ameaçado simplesmente porque algumas pessoas se deram esse direito de impor Sim, coercitivamente sua opinião. Mas, além dessa parte ética, tem a parte utilitária também. Sempre que há intervenção estatal, né, como o Mises já nos mostrou, a alocação irracional de recursos. Não quer dizer, o Estado nunca vai ser capaz de fornecer esse serviço de preservação ambiental na medida em que as pessoas querem. Não tem como perfeito. saber. Só o livre mercado é capaz de fazer isso. Não, é incrível essa maneira de enxergar essa questão, porque também é um grande paralelo a todos os problemas que existem na centralização estatal das soluções, né? Então, você tem um Sim, problema, você tem qualquer problema que seja, pode ser preservação ambiental, mas pode ser qualquer outra coisa. E tudo. muitas pessoas acham que
que a solução para isso é centralizar, dar um poder excepcional na mão do Estado e o Estado toma conta disso. E não é muito bem assim, né? No, no seu vídeo, um dos vídeos que fala sobre isso, você fala sobre um negócio que chama tragédia dos comuns, né? Que é um Exatamente, é. exemplo de como a socialização de um recurso pode, na verdade, diminuir a eficiência do uso dele, né? Exatamente. Então, o que é essa tragédia do comum? É quando você tem um recurso que é socializado, né, portanto, não tem dono, e nesse caso, o incentivo vai ser para que ele seja consumido à exaustão. O exemplo que eu dou no Perfeito. livro é a questão dos hidrômetros, né? Antigamente, aqui nos prédios, tal, existia um hidrômetro coletivo. Ele servia para todos os apartamentos. Isso queria dizer o quê? Que a água, o consumo da água, era dividida igualmente entre todos os apartamentos do prédio. Qual era a Uhum. consequência disso? Bom, as pessoas gastavam água à vontade, né? Por que eu vou economizar? Não adianta eu economizar se o meu vizinho vai gastar. Perfeito. Então, o que acontecia nesse caso era um desperdício de água. A conta de água, né, acabava ficando mais cara, todo mundo gastava mais, porque os incentivos eram para isso. E o que vale para esse caso bem simples, né, da água em prédios, vale para outros recursos naturais. Se não há dono, na verdade, não é de ninguém e não vai ter nenhum incentivo para que aquilo seja conservado, né? Show, não. Essa ideia é incrível, né? E ressalta também a importância da propriedade privada, né? Para combater qualquer problema ambiental que a gente tenha, né? Sim, sem propriedade privada, não tem como eu falei, né, como esse serviço de conservação ser oferecido no nível desejado. E aí é outro ponto, né? Quer dizer, a gente não demanda só conservação. Então, mesmo esses caras aí mais radicais, mais ecochatos, tem uma série de outras demandas que não conservação. Por exemplo, eles moram em lugares que antes havia vegetação. Mas e aí? Eles têm demanda por habitação, têm demanda por comida, têm demanda por lazer e assim por diante. Então, como é que a gente vai ponderar todas essas nossas demandas? O único jeito é livre mercado, propriedade privada, não tem outro jeito. Perfeito. Essa questão também de como ponderar até onde o outro pode intervir, né, no meio ambiente, você também Uhum. faz questão de destacar essa questão, né? Porque existem populações com carências de necessidades básicas que elas não estão nem aí se elas não conseguirem energia de, É, qualquer fonte que seja, né? Elas precisam de exato. energia, elas precisam das necessidades de saúde, educação, lazer. Elas têm de comer, né, antes de qualquer coisa. Né? Então, quer dizer, essa demanda por conservação vai estar lá no final da lista desse pessoal. Só quando as nossas demandas mais básicas são atendidas é que a gente vai se preocupar com preservação do meio ambiente. Perfeito. Acho que essa abordagem de olhar essa questão que está tão em moda hoje em dia, né? Que é o meio ambiente, né? De maneira bem geral, é rara, né? E você acho que faz um trabalho muito bom nesse sentido. Pois Enfim. é. Inclusive, uma das coisas que me motivou a escrever o livro foi isso, né? Assim, se eu não fizesse, poucas pessoas poderiam fazer, certamente há outras, mas são poucas. Uhum. Então, eu me coloquei com uma espécie de missão fazer isso, pelo menos apresentar essa visão para as pessoas, né? Perfeito, perfeito. Pô, cara, maravilha. E você acaba fazendo muita coisa lá no YouTube. Você tem o canal no YouTube há quanto tempo? Não faz muito tempo, não. Acho que começou de fato em agosto, setembro de 2020, por aí. Então, mas já tem uma quantidade razoável de seguidores aí, porque o seu trabalho é muito bom, né? No mês passado chegou a 10 mil inscritos, né? Fiquei bem Incrível. contente com isso. Agora, também devo fazer ressalva que quase todos esses inscritos vieram graças ao Peter, né? Então, a divulgação dele me ajudou muito. Se não fosse Sim. ele Ah, me ajudar a divulgar o canal, eu teria um número infinitamente menor aí de pessoas. não, imagino. Pô, cara, e aí como é que foi essa sua chegada no Bitcoin? Porque
pelo que eu entendi, Uhum, você começou no meio libertário, começou a contribuir com essa seu background de ecologia, mas em uhum. algum momento você esbarrou com o Bitcoin. É. Então, eu comecei com a economia austríaca, né, na verdade. E Uhum. lendo os autores austríacos, ficou claro que o nosso dinheiro é uma porcaria, é Sim. uma fraude completa. Depois, ao entrar para o libertarianismo, eu comecei a ter contato com o Bitcoin. E aí também eu comecei a ler sobre o assunto. Eu tenho um problema que é o seguinte: para eu abraçar uma causa, eu preciso entender ela minimamente, né? Claro. Então, eu não abracei essa causa do Bitcoin de cara. Eu li muita coisa, assisti a muitos vídeos, conversei com algumas pessoas. Demorei muito, muito, muito para, de fato, entender minimamente, né, o Bitcoin a ponto de abraçá-lo. Eu Uhum. considero que eu o abracei, de fato, só, acho que em março de 2020. Foi Ah, quando o Jaraguá me recomendou a leitura do Bitcoin Standard, né, do Saifedean. perfeito. Sim. E aí eu li o livro e é um daqueles livros que mudaram. Tudo começou a fazer sentido. Todos os nossos problemas, ou quase todos os nossos problemas, decorrem dessa moeda fraca que nós temos. Inclusive a questão ambiental, né, também decorre disso. Pô, seria legal se você pudesse falar um pouco disso, a ligação do Bitcoin e os problemas ambientais, como tratá-los, como o Bitcoin ajuda, como o Bitcoin conserta isso. Uhum. Pois é, então, na verdade, o maior poluidor de todos é o Estado, né? Apesar desse mito aí de que o Estado se preocupa com a natureza, na verdade é o contrário. A gente tem uma série de tragédias ambientais terríveis que Uhum. foram provocadas pelo Estado. Então, quer dizer, qualquer coisa que diminua o poder do Estado vai ajudar o meio ambiente. E o Perfeito. Bitcoin vai ser a principal delas, né? Tirando a força aí do Leviatã, nada vai ajudar mais o meio ambiente do que o Bitcoin. É interessante você falar isso de que o Estado sempre está por trás das grandes calamidades ambientais, né? Na hora que você falou isso, já me veio à mente as barragens de Mariana, o Chernobyl, né? Não sei se você tem outros Sim, exemplos aí. tem Você, um monte, né? você Mar tem um de monte, né? Aral, Lago Baikal, a própria Transamazônica, né? Aqui no Brasil, Sete Quedas, enfim, putz. E outra coisa, né? Mesmo quando a causa aí são agentes privados, você tem a justiça estatal que não funciona, ou pelo menos não funciona para aquilo que a gente imagina que ela funcione, Uhum, né? uhum. Então, sim, você tem uma impunidade geral aí, né? Quer dizer, as É. vítimas não são ressarcidas, os culpados não são punidos. Então, você tem um incentivo para que essas grandes catástrofes ambientais não sejam devidamente julgadas e punidas. E, e aí você acha que vamos dizer, toda essa onda ideológica de que o Estado deve salvar o meio ambiente, o Estado deve limitar a liberdade das pessoas, limitar o consumo de energia, limitar o consumo enfim, de outros recursos, em nome, em prol do meio ambiente. Então, onde você acha que surgiu isso? Por que que a gente associa, tipo, por que que fala-se tanto disso? Bom, nós somos doutrinados para isso, né? Uhum. A gente tem até um vídeo meu cujo título é o seguinte: Educação estatal funciona perfeitamente. O objetivo da educação estatal é nos doutrinar, é fazer com que nós acreditemos que o Estado é capaz de tudo. Então, isso não é por Perfeito. acaso, né? É, Nós somos doutrinados a isso. E o que permite essa doutrinação, o que permite que ela chegue a esse nível, é justamente o dinheiro fiduciário. Com esse dinheiro fiduciário, as pessoas podem ser compradas, né? perfeito. E a Essa, gente acaba essa... esperando, né? Não, pode terminar, desculpa. Não, a gente acaba esperando que o Estado nos salve de tudo. Exato. Essa frase que você falou de que a gente é doutrinado para acreditar que o Estado é capaz de tudo é muito forte, né? Né? Porque assim, até você perceber que isso não é verdade, né? E que na verdade a maioria das
das peripécias ou dos projetos que o Estado se propõe a fazer. Na verdade, Uhum. é muito pelo contrário, né? Acaba sendo algo Sim, ineficiente. Demora muitas vezes, né? A resposta mais rápida da maioria das pessoas é: putz, tem um problema, beleza. É só dar todo o poder na mão do Estado que ele vai resolver isso. E nunca acontece sim. isso. É. Demora e muitas vezes não chega, né? Mas isso porque a maioria das pessoas prefere a pílula azul, né? Preferem ficar na matriz ali e beleza. Mas uma vez que você Perfeito. tenha tomado a pílula vermelha, não dá mais para desver isso daí. Outro exemplo que você deu da tragédia dos comuns era o dos pastos, né, com bois, que fizeram um experimento em que Sim, primeiro é, usavam um pasto coletivo para isso. as cabeças de boi de várias pessoas e depois pastos É, menores, né? Se puder explicar um isso, pouco. tinha pastos comunitários e pastos individuais, né? Então, no Uhum, primeiro caso, os fazendeiros usavam todos um mesmo pasto ali juntos. Qual que era o incentivo aí? Pô, vou colocar minhas vacas e meus bois aqui o máximo de tempo que eu puder, eles que comam o máximo que eles puderem também, e beleza, né? Os outros que se danem. uhum, E resultado disso, exaustão dos pastos, né? Rapidamente, os pastos foram exauridos. Por outro lado, quando cada fazendeiro tinha o seu próprio pasto ali, o recurso, né, a grama ali, durava muito mais, as forrageiras duravam muito mais, porque o cara sim, não sobrecarregava o pasto, né? perfeito. Muito interessante. É aquela É, história lá, cachorro com muito dono morre de fome, né? É isso daí. exato, exato. Cara, bom, voltando um pouco pro Bitcoin, você disse que o Bitcoin você vê ele como uma solução muito boa no quesito de que ele mata de inanição o Leviatã e o Leviatã sendo o maior poluidor acaba sendo uma grande contribuição aí pro ambiente, pro meio ambiente. Uhum, Mas outro assunto também que é muito ligado ao Bitcoin e meio ambiente é o consumo energético, né? sim, Você fez também vídeo sobre isso isso. e eu queria que você pudesse falar um pouco da sua tese aí sobre essa relação Uhum, sim, o Bitcoin consome uma quantidade de energia razoável, mas tem vários poréns aí, né? Tem vários bem, poréns que muitas vezes não são ditos na mídia. Um desses poréns que você uhum, falou num dos vídeos que eu achei incrível é que muitas vezes dizem que o Bitcoin consome mais energia que a Argentina, mas esquecem de dizer que tem mais valor armazenado no Bitcoin do que o PIB da Argentina, né? Se eu não me engano, é o dobro sim, por aí. sim. Enfim, toca daí. Eu queria que você falasse um pouco dessa Ah, relação, as nuances, né, do gasto energético do Bitcoin. pois é, mas aquela história, né? Os caras não têm muito o que falar sobre o Bitcoin e procuram atacá-lo de alguma forma. A principal ameaça para esse sistema fiduciário, né, do Bitcoin é a questão da mineração, da prova de trabalho. Uhum, E ela é fundamental para a descentralização. Então, não é por acaso também que ela vai ser bastante atacada, né? O jeito perfeito. de atacá-la é via esse suposto alto consumo de energia. E aí tem várias coisas que a gente pode dizer aí, né? Primeiro, a questão ética, né? Quer dizer, os mineradores estão pagando por uma energia que está sendo vendida voluntariamente. Então, quer dizer, é uma atividade Perfeito. econômica como outra qualquer. Quer dizer, a história, a rigor, também morre aí. A Uhum, propriedade de ninguém está sendo violada aí, né? Só uma relação voluntária entre consumidor e produtor. A questão morre por aí. perfeito. Mas, além disso, a gente pode olhar também para as questões mais utilitárias, né? E essa história de que a gente deve consumir pouca energia não faz sentido. Quer dizer, a gente precisa de energia para melhorar a nossa qualidade de vida. À medida que Perfeito. nossa civilização foi progredindo, o consumo de energia aumentou. Isso faz parte. Quer dizer, computadores consomem mais energia do que máquinas de escrever, né? E assim por Perfeito. diante. Carro consome mais energia que carroça. Então, o consumo maior de energia por si só também não tem nenhum problema, ao contrário. É um pré-requisito para o nosso desenvolvimento. Ah, Perfeito, perfeito. Essa além ideia de disso, que. Desculpa, continua. não, Termina. não, pode falar, pode falar. Não, não, é só ressaltar essa ideia de que, cara, é genial essa ideia de que quando você olha a sua volta
no seu mundo, na sua vida, tudo de bom na sua vida, tudo que permite você ter uma vida produtiva, legal, tranquila, com segurança, com educação, gasta energia, né? E cada Exatamente. tecnologia nova gasta mais energia do que a energia antiga. E essa ideia de que energia, na verdade, é uma coisa boa na sua vida, era para ser óbvia, né? Porque tá na cara de todo mundo, mas muitas vezes pode ser algo contra-intuitivo, né? Porque, por causa da propaganda estatal que existe hoje Exatamente, em volta disso. exatamente. Exatamente, impressionante, né? Como o incentivo estatal é tudo errado, tudo fica ao contrário, assim, parece aquele mundo bizarro lá do super-homem, tudo é ao contrário. Mas, enfim, então, outra coisa, uma vantagem, né, do Bitcoin é que a mineração pode ser feita longe de grandes adensamentos humanos, né? E Perfeito. isso é uma coisa que é diferente. Quer dizer, você não precisa ter um monte de gente ali para que essa atividade seja viável. Você pode aproveitar fontes energéticas distantes, longe de grandes centros, em regiões prístinas, e pode, inclusive, desenvolver essas regiões, né? Então, na verdade, pô, isso é uma coisa também que pode aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas. Pode promover o desenvolvimento de várias regiões do mundo, né? Sim, perfeito. Ah, Você leva a ali, capital diretamente para onde tem fonte energética, né? exatamente. Você Você não precisa pode, de sei um lá, pegar outro. uma. é, Diga, Você diga. pode montar uma hidrelétrica no meio da Amazônia, que não tem nada, pronto, minerar ali, aproveitar aquela energia, desenvolver aquela região, né? Ajudar as pessoas que vivem ali, oferecer recursos para ela, uma alternativa. Pô, isso é ótimo. Além disso, né, essa independência do Bitcoin em relação ao lugar permite que os mineradores possam usar subprodutos, energia que seria desperdiçada. Energia que Exato. seria simplesmente jogada fora pode ser usada para essa atividade econômica. E agora, acho que é bom fazer uma ressalva também, né? E por que essa atividade econômica é importante? No final das contas, o que a gente quer? A gente quer separar o dinheiro do Estado. E isso é uma coisa fundamental. Não tem preço que pague isso. Quer dizer, o consumo atual do Bitcoin frente a esse objetivo é muito, muito baixo, né? Deveria Perfeito, ser muito maior. E é algo que vale a pena, né? Um consumo que vale a pena, né? Não é um. Vale a pena. Porque É, costumam tentar emoldurar esse consumo do Bitcoin como um tipo de desperdício, mas como você falou, tem utilidade e tem um propósito, tem valor, né? e é voluntário, né? Então, quer dizer, se é E é voluntário, voluntário. porque há pessoas que veem valor naquilo. O valor é subjetivo, né? Quer dizer, Exatamente. o que uma pessoa considera de valor pode não ser o que outra pessoa considera. Mas o fato do Bitcoin estar sendo minerado voluntariamente mostra que há pessoas que valorizam essa atividade. E por que elas valorizam? Não é só pela questão especulativa, digamos assim, né? Uhum. Mas por essa questão da separação entre dinheiro e Estado. Perfeito. É uma rede monetária que fornece serviços bancários para 7 bilhões de pessoas, né? Sim, Se a gente potencialmente para 7 bilhões de potencialmente. pessoas. Então, como é que você vai dizer que não vale a pena esse consumo energético, né? Como é que você vai dizer que é um desperdício, né? Acho que é. Pois é, né? Quem tem autoridade para dizer isso, né? O que é desperdício e o que não é? Ninguém Perfeito. tem. Perfeito. É, Tem e uma outra coisa também, né? Como você falou aí, o Bitcoin tem a possibilidade, tem o potencial de fornecer serviço bancário e monetário para todas as pessoas da Terra. Ou seja, no limite, ele poderia substituir todas as moedas fiduciárias. E aí vem uma outra pergunta: e quanto de energia esse sistema fiduciário gasta? exato. Certamente muito, muito mais, né? Infinitamente mais. Exato. Exatamente. É, E tem tem. uma outra coisa. Diga, diga, Fala, diga. fala. Então, tem uma outra coisa, né? Uh, o que esse sistema fiduciário está fazendo é financiar a política, que é uma atividade altamente prejudicial, que atrapalha e prejudica
a vida de bilhões de pessoas. Então, esse custo não tem nem como ser medido, né? É, exato. Quando você vai começar a colocar na ponta do lápis aí tudo que você vai economizar quando o sistema fiduciário morrer, tem muitos, tem muitos aspectos aí, né? Tem isso, diminuir o tamanho do Estado, então diminuir o desperdício de recursos que ele Uhum, promove. Tem muitas vezes diminuir até o tamanho do poderio militar dos estados, né? Que consomem também recursos sim. gigantes. E, enfim, acho que esse papo é muito interessante por causa disso, cara, porque tem muitas nuances que ninguém aborda na É. mídia Então, tradicional, né? você já parou para pensar quanto tempo você perde discutindo política? Não sei se você discute, Sim, não, eu mas não, particularmente não. então, hoje em dia também não discuto tanto, né? Mas se a gente pensar nas pessoas de modo geral, elas Uhum. perdem muito tempo discutindo política, né? Muita energia é gasta simplesmente discutindo política. Ah, isso só existe porque também a gente tem sistema fiduciário aí, né? Em última instância, a política nada mais é do que uma luta para ver quem vai controlar as impressoras. É basicamente isso. Quem Perfeito. controla as impressoras controla todo o aparato bélico do Estado. Exatamente. Exatamente. Cara, acho que todo esse papo de. Ah, seria interessante também de falar sobre isso, né? Todo esse papo de ESG, né? Que agora tá super na Sim, moda e eu não sei por que que isso bombou nos últimos 2 anos, assim, surgiu esse termo e agora todo mundo fala sobre isso. é. Você acha que existe Então, um tipo de organização realmente centralizada que está querendo, vamos dizer assim, disseminar essa ideia e tentar controlar o consumo energético mundial através dessa ideia? eu não sei se tem uma organização centralizada, mas há interesses que convergem para isso, né? Quer dizer, o Uhum. interesse dessa elite globalista seria para isso. Só lembrando, então, para o pessoal que está ouvindo, o que quer dizer ESG? Quer dizer Environmental, Social and Corporate Governance, ou governança corporativa, social e ambiental. Quer dizer, uma maneira de fazer com que as empresas sejam responsabilizadas por suas ações sociais e ambientais. Né? Quer dizer, de alguma forma, incutir isso nos objetivos de uma empresa. Uh, Enfim, é outra, quer dizer, a gente pode dizer que isso é outro sinônimo para socialismo. Né? Então, nada mais é do que uma outra sigla, uma outra expressão para designar socialismo. É o de sempre. É essa elite globalista tentando controlar as pessoas usando essa questão ambiental para tal. Perfeito. Essa questão de. É muito estranho as pessoas focarem tanto no consumo energético, controle do consumo energético da rede energética. Porque quando você controla o consumo energético de uma população, você consegue controlar a população de alguma maneira, né? Sim, É o recurso mais básico daquela população e você está querendo controlar isso. pois é, mas enfim, a gente aprendeu que infelizmente as pessoas gostam de serem controladas, né? Pelo menos hoje em dia, a maioria das pessoas gosta do chicote no lombo. É, Essa questão da energia é só mais um dos chicotes, né, que elas estão levando aí no lombo. perfeito. E, enfim, fazer o quê, né? A gente pode tentar ensinar, explicar, não dá para fazer muito mais do que isso. Exato. A qualidade de vida delas piora, assim como piora quando elas usam dinheiro fiduciário, né? Mas se elas preferem assim, o que eu posso fazer? Perfeito. Cara, e essa questão, o Augusto Simões lá no Twitter fez uma pergunta se você acompanha o trabalho do Alex Epstein, Michael Schallenberg e Bjorn Lomborg. São três autores que Uhum. eles se dedicam a basicamente desconstruir essa ideia de que a gente está à beira de uma catástrofe Sim, climática e sim. ambiental que daqui 5 anos o mundo vai acabar, entendeu? Não sei se Sim, acompanha o trabalho deles especificamente, mas eu queria ouvir um pouco sobre esse tema em geral sim, seu sim. também. Eu acompanho, eu cito alguns trabalhos deles, especialmente do Bjorn Lomborg.
Ele tem um livro chamado O Ambientalista Cético, né, que foi inspiração para o título do meu Isso. livro também. Mas Perfeito. o trabalho deles é ótimo. E, enfim, também eles estão pregando no deserto aí praticamente, né? Mas é importante, é importante. Eles estão combatendo de forma bem contundente toda essa narrativa apocalíptica, né, que a gente costuma ouvir. Perfeito. Eu li o livro do Alex Epstein. Uhum. Os outros dois eu não li nada ainda, mas, cara, teve várias coisas no livro do Alex que me chamaram muito a atenção. Eu fiquei até meio assombrado, assim. Primeiro, o fato de que assim, nenhuma hipótese realística que você realmente trate com a realidade, não esteja Uhum. vivendo num mundo de fantasias, é possível substituir a nossa rede energética, o nosso consumo energético atual, por só fontes eólicas e solares. Não, não é, não tem a menor condição disso. Ah, É. Bom, é mas isso só foi um outra. negócio que me chocou, assim, porque, né, porque ninguém fala sobre isso, né? Não, não, ao contrário, a gente deveria estar usando coisas que são combatidas hoje, né, como energia nuclear, tal. O Perfeito. Saifedean fala bastante sobre isso também, né, no Fiat Standard, que não tem a menor condição de energia eólica, energia solar, ah, substituir ou atender às nossas demandas. Elas não são confiáveis no sentido de que não É. são eficientes e não estão disponíveis sempre. Ele recomenda ali energia nuclear e energia hidroelétrica, né? Exato, é. Ele fala que, o Alex, pelo menos no livro, ele fala que a nuclear é um caminho muito interessante, que a energia hidrelétrica é muito boa, mas tem seu limite, tem Tem, um certo teto da onde você pode, quantidade de áreas que você pode alagar e extrair tem. energia disso. E isso quer dizer que hoje, cara, não tem como tirar os combustíveis fósseis de circulação, assim, e na verdade a gente precisa até mais porque tem populações carentes de energia e que a única maneira de atender essa população é com combustível fóssil. Pois é, sem dúvida nenhuma. Agora você vê países cometendo suicídio, né, como países da Europa Ocidental querendo proibir combustível fóssil. Né? Ah, não tem E depois tem cabimento crise isso. energética, né? Depois tem crise energética, fica refém da Rússia, mas estão colhendo o que estão plantando, né? Perfeito, perfeito. Outra coisa que ele martela muito também, o Alex, no livro dele, é sobre essas previsões catastróficas ambientais que são feitas há 50 anos, na verdade, né? Mais, nossa, muito mais. Mas, No meu livro, no meu livro, acho que eu cito coisa do século XIX já. E é, sempre assim, né? Daqui a 5 anos vai acabar tudo. E uma hora é aquecimento global, outra hora o resfriamento, a nova era glacial, uma hora a camada de ozônio, depois a chuva ácida, e assim por diante, né? Sempre é, tem alguma ameaça apocalíptica da vez. E sempre os caras erram todas as previsões dele, não faz nenhuma diferença. Ah, É só esperar a próxima. perfeito. Muito O estranho esse autor, né? negócio de previsões, né? E que os especialistas continuam errando, errando, errando e ninguém fazem eles accountable, né? Não Por essas faz, não tem previsões, né? nenhuma. Eles não sofrem nenhuma consequência dessas previsões, mas, de novo, né, isso é consequência do sistema fiduciário. Ah, se eles tivessem que Exato. mostrar valor mesmo numa sociedade hiper bitcoinizada, pô, eles iam passar fome ou teriam que fazer outra coisa. Uma coisa dessas Perfeito. não seria possível. Uma sociedade com dinheiro forte, né? Esses profetas do apocalipse aí. Exato. E tem também um paralelo com, já que também a gente está falando de Bitcoin, tem um paralelo com os economistas keynesianos, né, que acabam também É, criando grandes modelos monetários e econômicos e acabam sempre criando uma bolha maior que a bolha anterior e também ninguém responsabiliza eles por isso, né? pois é. E muitas vezes esses modelos são desenhados de forma que eles não podem ser refutados. Sempre tem uma explicação a posterior ali que o cara consegue dar para salvar o modelo dele de refutação, né? Isso é uma posição, Perfeito. uma postura anticientífica, na verdade. Exatamente. A gente Muito. percebe Diga, diga, diga. não, é falar que a gente percebe esse tipo de atitude em relação ao que nós estamos vivendo agora, né? Com essa grande farsa aí atual.
Sim, sim. Se quiser falar sobre isso. Não, enfim, mas, pô, tudo que os caras previram, eles erraram. Se você pegar Sim, as na questão previsões do desses Covid, né? impostos, Você tá dizendo. sim, exatamente. Ah, Tudo que eles previram no começo do negócio se mostrou errado, mas não tem sim, problema nenhum. Eles continuam fazendo previsões e errando de novo, e assim vai, né? perfeito. Até mesmo as questões dos lockdowns, né? Lockdown começou, eu lembro de lá no começo da pandemia, lockdown era tratado como se fosse um teorema matemático, assim, perfeitamente, Exatamente, exatamente. é, totalmente justificado cientificamente, com todas as justificativas necessárias. E aí, no final das contas, agora o pessoal começa saiu até um estudo atualmente Uhum, da do John John Hopkins, né? Hopkins, exato, Uhum. falando que lockdowns não preveniram um número razoável de mortes. Só que esse tipo de ciência ninguém fala sobre isso, todo mundo esquece, né? Agora, o problema é que, por definição, um enunciado científico é falseável. Esse é o critério de demarcação da ciência. Quer dizer, um enunciado só é científico se ele for falseável. Então, por definição, não existe verdade absoluta na ciência. Você não pode tratar nada como verdade absoluta. E muito menos, então, usar essas hipóteses, né, esses enunciados, para impor medidas coercitivas. Quer dizer, quem faz isso pode ser tudo menos um cientista. Perfeito. Assim, como a gente já falou dos economistas e dos ambientalistas, esses políticos que também implementaram essas medidas de lockdown também não vão ser responsabilizados pelos prejuízos que isso causou, né? Não É vão, uma dificilmente vão, falta né? de pele no jogo, né? De skin in the game. Exatamente. Seria ótimo se houvesse um tribunal de Nuremberg 2.0. Tem até algumas iniciativas, né, bem tímidas em relação a isso, mas é difícil. A gente sabe que esse pessoal é poderoso ainda e que Sim, dificilmente vão ser responsabilizados. Mas todos deveriam ser julgados por crimes contra a humanidade. Não só os políticos, mas esses pseudocientistas também. exato, exatamente. Acho que confunde-se muito a questão da medidas políticas e o conhecimento científico, né? Eu acho que Mas nesses 2 anos se confundiu sim. muito isso, né? O que era Então, política e o que era realmente conhecimento. mas isso é um outro ponto. Quando você usa informações pretensamente científicas para justificar medidas políticas, o negócio já deixou de ser ciência. Né? Perfeito, Quer dizer, perfeito. ciência e política Exatamente. são como água e óleo, elas não se misturam, ou não deveriam se misturar. Então, quando elas se Perfeitamente, misturam, é perfeitamente. porque não é mais ciência. É simplesmente uma narrativa para controlar a população. Né? Exato, Agora, quem fala cegamente, eu acredito na ciência, pô, isso não tem o menor cabimento, um sim, oxímoro isso, né? exato. Cara, essa tecla aí de diferenciar o que é ciência e o que é política, eu acho que foi uma das coisas que eu mais bati aí nesses últimos anos, conversando com isso privadamente. Legal a gente Pois poder aí, falar sobre isso um pouco. aham. Então, e tem outro ponto aí, né? Vamos supor, mesmo que essas medidas funcionassem, ainda assim, elas não poderiam ser impostas dessa forma, coercitivamente, apontando um fuzil na cara das pessoas. Elas não funcionam, mas mesmo que funcionassem, elas não poderiam ser impostas assim. Perfeito. Questão ética, né? Exato, exato. Mas, de novo, Cara, ó, diga, diga, diga. não, essa fraudemia aí também é um fenômeno monetário. Jamais isso seria possível se a nossa moeda fosse forte, se nós já tivéssemos num mundo hiperbitcoinizado. Perfeito. Impossível, impossível. Porque no final das contas, mandar todo mundo ficar trancado em casa, enquanto você pode imprimir dinheiro para se bancar, né, e bancar seus amigos ali, os políticos, Uhum, só pode acontecer com violação da propriedade privada, né, principalmente do sim, dinheiro, da propriedade monetária. sim. E num mundo hiperbitcoinizado isso não existiria, né? Não existiria um político com os incentivos para fazer o que eles fizeram. Não, e se por algum motivo conseguisse fazer, a realidade bateria a porta rapidamente, né?
Quer dizer, É, exato. rapidamente essa conta Isso, chegaria. Não isso, poderia ser exatamente. protelada como vem sendo protelada até agora. Perfeito, esse ponto é genial também. O padrão Bitcoin, ele traz a conta rápido, né? Traz a conta rápida. Perfeito. Traz a conta rápida. Quer dizer, traz a questão da responsabilização, traz a questão do respeito à propriedade privada, e, enfim, então esse tipo de coisa não tem como acontecer, né? Não Perfeito. teria como acontecer. E você tem acompanhado o caso dos caminhoneiros canadenses aí? Tenho acompanhado, ótimo. Inclusive, eu vi agora, né, que eles já estavam com mais de 12 bitcoins recebidos, Sim. Isso tá sendo mas, enfim, interessante, né, cara? Porque, muito porque o interessante. Canadá sempre foi um país super, super autoritário nessas questões do Covid e agora tá tendo uma repercussão aí. Então, aquela coisa, né? É um país em que o Estado funciona bem. E quando o Estado funciona bem, é um perigo. Se ele resolver te perseguir, o negócio fica feio, né? Então, Exato. veja só, Canadá, Áustria, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, foram os piores países, né, talvez. E eu Perfeito. estou torcendo muito para que esses caminhoneiros consigam derrubar as medidas autoritárias lá do Trudeau. Se eles conseguirem, vai ser uma grande vitória para a liberdade. Estou torcendo muito para eles. Eu também, eu também. Tem sido um. E o que foi curioso também nesse caso, não sei se você reparou, mas isso já estava acontecendo há algumas semanas e faz poucos dias que a mídia brasileira resolveu tocar no assunto, né? E ainda toca no assunto chamando os caminhoneiros de É, anti-vacina, de alguma. sim, Sempre é. de uma maneira pejorativa, assim, uma coisa horrorosa. Pois é, então, mas essa grande imprensa aí também é um braço do Leviatã, né? Né? Assim como a academia, a grande imprensa é simplesmente a máquina de propaganda do Leviatã. E, de novo, isso só pode acontecer graças às impressoras. Com Sim, dinheiro forte, perfeito. não existiria. E em relação à academia ser um braço do Leviatã, você pode falar um pouco sobre isso? Que eu acho que você tem talvez uma experiência bem próxima, né? Uhum. Pois é, a imprensa é a máquina de propaganda, né? Mas quem dá essa legitimação intelectual, digamos assim, é a academia. Quer dizer, é preciso essa suposta autoridade da academia para legitimar, de alguma forma, essas medidas autoritárias estatais. Né? E é muito fácil comprar esse apoio. Quer dizer, toda academia depende de verba estatal. Todo financiamento é estatal, ela é controlada de cima para baixo via Estado, né? Uhum. Então, quer dizer, esse apoio é comprado e eles fazem esse trabalho e fazem muito bem. Teve um caso que aconteceu, né, antes da Segunda Guerra na Itália. Não sei se você conhece essa história, mas quando o Mussolini assumiu o poder, ele exigiu que os professores universitários lhe jurassem lealdade. E de todos os professores universitários da Itália, só 12 se recusaram. Todos os outros não tiveram o menor problema em jurar lealdade ao Estado fascista, né? Sim. Seria a mesma coisa hoje, praticamente. Se eles tivessem que jurar lealdade, jurariam sem nenhum problema. Não é à toa que. Ainda mais assim. Quanto mais uma academia depende do financiamento estatal, mais vai acabar alinhado com ideias marxistas, né, por exemplo. Ideias que acabam ressaltando o Leviatã, ressaltando a importância do Estado como salvador da pátria, como papai de todo mundo, né? Sim, é o ápice da educação estatal, né? Quer dizer, eles terminam o trabalho ali na universidade. Então, praticamente tudo depende da boa vontade do Estado. Por exemplo, se eu for a uma banca, sei lá, uma defesa de doutorado qualquer, e falar que o Estado não deve fazer nada, falar, sei lá, que a floresta tem que ser privatizada, os caras nem entendem o que eu estou falando. Eles não Uhum. entendem, literalmente isso. Eles não conseguem nem entender o que eu estou falando. Perfeito. A mentalidade é completamente estatista. Isso E sequer é você não cogitado. vai conseguir ter um financiamento também para uma pesquisa, né? Nunca.
não, sei lá, até poderia conseguir, mas seria um financiamento estatal, né? Sabendo jogar as regras, é fácil você conseguir. Perfeito. Entendi. Mas tem um preço também isso, né? Quer dizer, no meu caso, o preço é vender minha alma ao aceitar Sim. esse tipo de coisa. É. Sim, sim. É interessante, cara. E, bom, tem outros aspectos também que eu acho que o Bitcoin acaba contribuindo pro meio ambiente, que a gente pode tocar, né? Acho que essa questão de ser um dinheiro deflacionário que Sim, desincentiva o consumo, consumismo, né? o Uhum, consumismo, exatamente, o consumismo. uhum. Não sei Pois se é, você então, já essa é uma escreveu sobre outra. isso. Acho que não, mas essa é uma outra coisa interessante, né? Um outro mito que existe é de que o capitalismo estimula o consumo. E, na verdade, é o contrário, né? O capitalismo estimula a poupança, Perfeito. diminui a nossa preferência temporal. Então, a tendência é que nós gastemos menos e gastemos melhor. Com Bitcoin vai ser assim, né? Se você, a ideia é, o que eu imagino pelo menos, que as pessoas vão pensar muito mais antes de gastarem seus preciosos satoshis. É algo muito precioso, Perfeito. muito raro, muito difícil de ser conseguido para ser gasto com qualquer bobagem, né? Hoje em dia não, pô, você compra um monte de besteira, o dinheiro não vale nada mesmo. Eu mesmo, né, compro besteira, gasto os meus reais e não estou nem aí. Mas se Uhum. eu tivesse que gastar os meus satoshis com isso, seria uma apunhalada no coração, assim, sem chance. Perfeito. Acho que você tocou num ponto que eu nunca tinha visto nesses moldes. Assim, o capitalismo, na verdade, ele incentiva o acúmulo de capital, né? É, Quem por definição, incentiva né? isso, por definição, exatamente. Quem, na verdade, incentiva o consumismo, na verdade, é o sistema fiduciário, né? Que fica É. baixando juros e aquecendo a economia, entre aspas, Pois é, então fazendo todo. você tomar dívida É, enfim, estimulando a inflação. é. Então todo o credo keynesiano está baseado nisso, né? Quer dizer, Exato. o Estado deve fazer de tudo para impedir que as pessoas poupem e gastem o máximo que elas puderem. O credo keynesiano é esse. É uma coisa bem consumista mesmo, né? Essa Perfeito. ideia de que é necessário girar a economia, né? As pessoas têm de gastar para girar a economia, Para que é aumentar o valor de o demanda consumo que agregada, né? estimula, exatamente. O consumo é que estimula a produção. Perfeito. Mas, Não, genial isso, cara. Capitalismo estimula o acúmulo de capital, enquanto keynesianismo estimula o consumismo, né? Consumo. sim. Pois é, se você prestar atenção, né, toda a propaganda estatal é para isso, pô. Faz um financiamento, se endivida, gasta, compra isso, compra aquilo. E as pessoas fazem isso, né? Uhum. A grande maioria das pessoas, pô, estão endividadas, ah, e, e vão pagar o preço por isso. Perfeito. No caso do Perfeito. Bitcoin, o raciocínio é totalmente inverso, né? Exato, é acumular, é poupar, né? E É, gastar o que você precisa mesmo, o que importa pra você, né? essa diminuição da preferência temporal é a coisa mais importante, talvez, né? Você pensar no longo prazo. Total. E você acha que essa diminuição da preferência temporal e ecologia, preservação ambiental, você acha que tem um... Como que você vê isso no futuro, assim? Você acha que podem existir bitcoinheiros entusiastas do meio ambiente, que gostam muito de meio ambiente e acabam comprando terras particulares para Claro, preservar? claro. Justamente, se essa preferência temporal é diminuída, você vai pensar nas próximas gerações muito mais do que você pensa agora, né? Uhum, Então, quer uhum, dizer, essa demanda por conservação, eu imagino, vai aumentar. E além disso, numa sociedade aí hiperbitcoinizada, você não teria o sócio que você tem hoje, que é o Estado. Por exemplo, eu adoraria comprar uma área qualquer de cerrado aí para cuidar dela. Mas eu não vou fazer isso hoje. Por quê? Pô, porque eu vou ganhar um monte de burocrata e tecnocrata me enchendo o saco, né? Então eu não vou uhum. fazer isso. Quer dizer, o incentivo hoje não é para isso.
Mas se eu pudesse comprar uma área, que essa área pudesse ficar lá em paz, sem ninguém mexer o saco, eu faria isso. Várias pessoas fariam, né? Sim, perfeito. Perfeito. Então é o seu projeto pós-hiperbitcoinização é comprar uma área de É Cerrado. uma coisa que eu gostaria de fazer. Aham, Comprar aham. alguma área qualquer, simplesmente para conservar. Entendi. É interessante, cara. Acho que todo bitcoinheiro poderia ter um projeto desse, né? Eu não Ou sei, né? do próprio Cada um tem o interesse, seu ou do próprio objetivo. interesse, É, exato. quer dizer, como a gente falou, né? Essa questão é subjetiva, mas Claro. certamente vai haver alguns, e muito mais do que existem hoje, interessados nisso. Por quê? Por causa dessa diminuição da preferência temporal e por causa dessa demanda que nós temos, de fato, pela preservação. Uma sociedade hiperbitcoinizada também, a gente pode imaginar que as pessoas vão enriquecer, né? Isso é natural. Uhum. As demandas mais básicas delas vão ser satisfeitas. E, nesse caso, essa demanda por preservação ambiental, que não é tão prioritária assim, vai poder ser atendida. Eu imaginaria isso. Entendi. Então, conforme as necessidades mais básicas são atendidas, a preservação ambiental sobe no radar, né, da maioria das Você pessoas. tem espaço para isso, né? Quer dizer, você vai se preocupar primeiro com o quê? Pô, com comida, com saúde, com moradia, com segurança. E aí depois que você vai pensar em outras coisas, né? E entre essas outras coisas, a preservação ambiental. Mas ela não está entre as primeiras. Perfeito, perfeito. Cara, acho que várias das perguntas que mandaram no Twitter, a gente acabou até conversando sobre elas. Mas tem algumas coisas que acho que ainda dá pra explorar. Tá, Tô abrindo aqui pra dar uma olhada. beleza. Mas tem, ó, por exemplo, tem uma pergunta aqui do Bit Satoshiko que eu acho que é até interessante a gente ampliar ela e eu te fazer. Ele perguntou assim, só pra te dar um contexto. Uhum. Genótipo é igual a fenótipo mais ambiente. Poderíamos dizer que o fenótipo do Bitcoin mais ambiente, que é a situação atual mais os players, é o seu genótipo, ou seja, verdade. Ih, caralho, me confundi aqui nessa Tá. pergunta. Não, mas olha só. Na verdade é o seguinte: genótipo mais ambiente é igual a fenótipo. Tá? Perfeito, perfeito. Tá? Então, Tá. o genótipo é o nosso código Ele já errou genético e aqui, tal. ele já errou É. aqui na pergunta. Tá. Mas, Mas enfim, acho eu que, acho acho que. que eu queria te perguntar, assim, de uma maneira geral, aproveitar esse contexto de que existe muitas pessoas já compararam o Bitcoin com um tipo de forma de vida. Aham. Você vê esse paralelo? Ou para você é meio Não, eu vejo, eu vejo. fantástico, assim? Não, faz sentido, faz sentido. Até porque o Bitcoin está aí, a rigor, ninguém ah, tem controle total sobre ele, né? Ele está nesse ambiente se respirando, digamos assim, a cada 10 minutos, e se, se reproduzindo conforme novas pessoas vão tendo seus nós e vão usando. Ah, É uma analogia interessante. No caso, a gente poderia tentar fazer uma analogia do genótipo com o código, né? Com o código do Bitcoin. Uhum, uhum. E o ambiente seria, enfim, todo mundo que de alguma forma está usando, né? As pessoas que têm nós, que estão minerando, ou que têm os satoshinhos nas suas carteiras, e assim por diante. E tudo Perfeito. isso formaria esse fenótipo que seria, sei lá, essa comunidade bitcoinheira como um todo. Sim, o código mais a comunidade seria o fenótipo, assim. O código seria Mais os o players, né? genótipo. Não, não, Né? digo, se eu entendi bem, o genótipo mais o ambiente, eu tenho o fenótipo, certo? Sim. Então o código seria o genótipo, mas Então, o esse ambiente seria os fenótipo, players, seria a comunidade, seria exato, os nodes, seria os mineradores, e aí que eu é, tenho o fenótipo, que é o fenômeno Bitcoin. exatamente. Quer dizer, é a maneira como o Bitcoin é percebido pelas pessoas. E essa maneira depende não só do seu código, né, do seu genótipo, digamos assim, mas de tudo que o cerca. De todos os nós, de todos os mineradores, todas as pessoas falando sobre ele,
de todas as pessoas usando, né? Uhum, Talvez uhum. seja essa a analogia aí. Interessante. Essas analogias de Bitcoin, um novo meio de vida, eu adoro. Tem bastante coisa aí na internet do pessoal produzindo sobre isso. Tem muita coisa legal. Cara, tem uma pergunta aqui do Criptomaníacos. Ele falou: Marco, qual é a sua visão sobre terras indígenas? As terras são Tá. realmente de propriedade dos índios? E se sim, estes não deveriam utilizá-las ou vendê-las como bem entendesse? Bom, essa pergunta é legal. Ah, hoje em dia, os índios têm posse, né, mas não têm a propriedade, né, da terra. Entendi. Isso faz toda a diferença do mundo. Na verdade, eles têm uma série de restrições ali, eles são super controlados, né, regulados, eles não podem fazer o que eles querem com aquela terra. Na verdade, é uma situação bem estranha, né, bem cômoda. Eu ficaria incomodado, né, se eu estivesse numa situação como essa. Sim. Então, sim, eu acho que eles deveriam ter direitos plenos de propriedade daquela terra, para fazer o que eles quisessem, Uhum. inclusive para derrubar tudo e fazer um estacionamento ali, Sim. qualquer coisa. E mais do que isso, inclusive para se declarar independente, parar do Brasil e se declarar uma nação independente. Deveriam ter poder de tudo isso, até dessa secessão, se fosse o caso. Mas Perfeito. não tem nada Então, disso, né? propriedade total, não a Total, posse, mas não tem nada simplesmente. disso. Agora, se você falar isso para um ambientalista, né, normal, pô, a pessoa vai ter faniquito, né? Não vai admitir isso. Então fica Perfeito. uma coisa bem estranha. Dizem Genial, que genial. protegem os índios, mas na verdade não dão plenos direitos a eles, né? E deveriam dar. Genial. É, Uma pergunta aqui do Ramon. Ele mandou pela ZBD aqui, mandou até uns satoshis junto. Ele fala, Marco, você acha que a mineração ela incentiva a geração de energias renováveis? Ou você acha que não tem nada a ver? Você acha que é só. De novo, energias renováveis entra naquele papo de que pode ser um Uhum. pouco de propaganda? Ou, o que você acha Eu sobre acho que isso? não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que vai incentivar um uso racional de energia, seja da fonte que for. Uhum, uhum, Se for energia renovável, que por algum motivo não é aproveitada, ótimo, né? Você pode, sei lá, você poderia imaginar fazendas solares cuja demanda é menor durante uma certa época do ano, poderia aproveitar isso para minerar, mas uhum. enfim, eu não acho que teria uma relação direta, ele estimularia o Entendi. uso racional da energia, Perfeito, qualquer que fosse essa independente. energia. Né? Exato, independente da fonte energética. Uhum. Interessante. Legal. Tem um outro usuário aqui, o Bitcoin PTBR. Ele perguntou como os alunos da Federal reagem às opiniões dele. Olha, na verdade, assim, durante as aulas, eu não falo sobre nada disso, né? As aulas são bem Uhum, técnicas. Eu dou aula de ecologia para uhum, biologia e de estatística para ciências ambientais. As aulas em si são bem técnicas, né? Então, enfim, não tem muito espaço para ficar falando dessas coisas. Se tivesse, eu não falaria também. Acho que são coisas diferentes, eu procuro não misturar. De tá, todo entendi. modo, eu falaria fora desse ambiente universitário, falaria o que tivesse que falar e tudo bem. Eu nunca tive nenhum Sim, problema em relação a isso na universidade, pelo menos não até agora. entendi. Bom Quer dizer, saber. Fico feliz. embora haja essa mentalidade super socialista, pelo menos até agora eu não tive nenhum problema em expressar as opiniões quando tive de fazer, sei lá, quando fui perguntado fora do ambiente da sala de aula. Uhum, Nunca deixei de falar nada e nunca tive nenhum problema com isso também. Inclusive, quando eu fui perfeito. escrever meu livro, eu deixei bem claro qual que era o assunto e os meus colegas do departamento foram bem gentis, digamos assim, em permitir que eu ficasse afastado, me dedicando só à escrita do livro, né? Então, pelo menos por enquanto, não sei como vai ser agora quando a gente voltar, né? Se voltar, mas pelo menos por enquanto não tive nenhum problema quanto a isso. Show, perfeito. Cara, tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também. O M+, ele perguntou se você se preocupa com a
com a questão das big techs estarem muitas vezes censurando conteúdos libertários ou, enfim, que fogem um pouco do discurso Aham. tradicional. Se já deu uma pesquisada em redes descentralizadas, se você tem algum plano em relação a isso. Sim, eu me preocupo, é um risco real. Uhum. Quer dizer, quando eu escrevo um texto, infelizmente, eu tenho de me policiar em algumas coisas, né? Embora eu sempre procure falar o que eu acho que tem que ser falado, mas às vezes você tem que dar uma maneirada. Eu me preocupo com isso, sim. Eu acabei de escrever um artigo, um texto hoje, sobre essa questão da a psicose, né, de formação de massa, mas Uhum. eu procurei escrever de uma forma que ficasse uma coisa bem histórica, assim, e que eu quase não mencionasse a nossa fraudemia atual, né? Sim. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. Agora, pode ser que aconteça, né? Mesmo com essas precauções, pode ser que eventualmente eu perca o canal em algum momento, e paciência. Eu tenho usado o Otsi, né, como rede reserva, digamos assim. É uma Uhum. rede mais descentralizada, tem seus problemas, mas também tem algumas vantagens. E é o que tem, né? É o que eu mais É. gosto dessas descentralizadas, ou dessas É, menos sim. centralizadas. É uma questão mesmo tudo isso. Agora, o problema é que praticamente ninguém assiste lá, né? Sim, Então, sim. o impacto que eu teria usando só o Odyssey seria ínfimo. Uhum. É um dilema aí bem atual esse, né? E ainda não existe Então, solução, quer dizer, infelizmente. não existe. O que eu faço é, eu procuro dançar conforme a música até certo ponto, mas eu procuro não deixar de falar nada que eu acho importante Uhum. e procuro só dourar a pílula em alguns casos, né? Boa, Paciência. saquei. Cara, um negócio que me ocorreu aqui que eu tô curioso. Como que foi sua relação quando você começou a entender de Bitcoin? Você virou direto entre aspas, maximalista, assim? Ou você Ah, acabou tá. tendo algum tipo de flerte com as outras criptomoedas? Como foi? Uhum. Então, um defeito que eu tenho, eu comentei isso no comecinho do programa, é que, assim, que para eu abraçar uma coisa, eu preciso entendê-la de fato, né? Então, no caso Uhum. do Bitcoin, eu demorei muito para abraçar. Então, eu tive que ler, tive que assistir a muitos vídeos, tive que conversar com várias pessoas. Uma coisa que eu fiz foi o seguinte, como eu falei também, né, quando a gente quer aprender algo, a melhor coisa é se propor a ensinar outros. Então, o Uhum. que eu fiz? Eu procurei fazer um curso, um mini curso de 4 horas para os alunos da universidade, explicando o que era o Bitcoin. Perfeito. E nesse curso eu falava, sei lá, o que era o dinheiro, o que era o dinheiro fiduciário, o que era o Bitcoin, por que ele tinha suas vantagens e tal. E depois a gente trabalhava no computador para tentar entender o que era a criptografia, o que era a mineração, o que era a prova de trabalho, esse tipo de coisa, né? E com isso, tendo que preparar esse mini curso, eu me forcei a entender algumas coisas, né? Ou pelo menos entender o mínimo, aquilo que eu achava o mínimo Uhum. Uhum. para compreender o Bitcoin, porque a princípio é uma coisa difícil de entender, pelo menos para mim foi, né? Quer dizer, Sim. uma entidade digital que é escassa. Quer dizer, a minha dificuldade era justamente entender esse ponto. Ou seja, então, eu passei por todo esse processo que demorou, sei lá, uns 2 anos, né? E, como eu falei, só quando eu li o Bitcoin Standard que tudo se encaixou, e aí eu abracei com gosto, e, e desde então venho procurando divulgar, né, o Bitcoin. Perfeito. Mas, enfim, a consequência, então, negativa disso foi a seguinte, que eu demorei muito, eu perdi a oportunidade, né? Eu perdi a oportunidade de comprar o Bitcoin a um preço muito menor, mas paciência. Agora, a consequência positiva foi que eu não passei pelas shitcoins. Então, quer dizer, eu entendi que o Bitcoin era diferente de qualquer outra coisa, que ele é incomparável, na verdade. Não tem nem como colocar as duas coisas na mesma frase. São coisas completamente diferentes. Entendi. Então, gasguei aqui, desculpa. Então sua diligência profunda te salvou das shitcoins aí, né? Você não entrou no, É,
na animação, na empolgação, na euforia, tentar apostar em shitcoin, a É, sua pesquisa te salvou disso. então, eu nunca fiz isso. A minha pesquisa me salvou disso, mas me salvou também de comprar o Bitcoin a um preço muito menor, né? Entendi, entendi. Tudo tem seu tempo e foi meu caminho e paciência. Tá bom. Claro, perfeito. Não, ainda. Enfim, como a gente sabe, Tá tem cedo muito ainda, chão né? pela frente, né? Tá muito cedo, É, então muito cedo. faz parte. Pô, cara, incrível, que Agora, papo. é, Diga, então, diga, diga. comentando, né, em relação a esses cursos, esses mini cursos que eu dei, uma Uhum. coisa interessante de perceber foi isso, que as pessoas não têm a menor ideia do que é dinheiro e quando a gente apresenta o que é o dinheiro que elas usam hoje, ah, elas ficam assustadas, digamos assim, né? Alguma coisa muda, pelo menos em algumas pessoas. E essa sementinha aí pode render frutos depois. Perfeito. E Então, por acho isso que que eu acho isso se importante. conecta. É, não, total. Acho que isso se conecta também ao que você falou, né? Que a educação estatal é muito eficiente, né? E na educação estatal ninguém fala sobre o que é dinheiro, o que que é o dinheiro fiduciário, de onde vem, qual é a história. Jamais, né? Uma coisa que eu menciono naquele vídeo lá é justamente isso, que jamais você vai ouvir na educação estatal o que é dinheiro. Impossível. De tudo depende de que você não entenda o que é o dinheiro fiduciário, né? Uma das últimas Perfeito. coisas que eles falariam para você seria isso. É um E, quer segredo dizer, muito bem guardado. é, isso continua nas faculdades de economia, né? Exato. Você vê esse Exatamente. pessoal aí que se formou, ou que está nesse mercado tradicional, enfim, eles nem entendem o que é o dinheiro. É, isso mesmo. Ninguém, todo mundo aprende de, pô, valuation, taxa de juros, Copom, mas ninguém nunca se pergunta o que é dinheiro, qual é a origem, né? É, acreditam que o Estado que vai determinar o valor daquilo, né? Que vai se responsabilizar por mantê-lo estável, enfim, É, total. com toda a Mas acho que isso carochinha. tem mudado um pouquinho, né? Acho que a internet contribuiu bastante para Sim, divulgar sem essa dúvida. cultura do dinheiro, da onde vem o dinheiro, né? Tanto que o termo moeda fiduciária, eu acho que aconteceu uma popularização desse termo recente. Sim. Então, é um dos benefícios da informação descentralizada, né? Quer dizer, eu Perfeito, provavelmente exatamente. também estaria acreditando no dinheiro estatal se alguém não tivesse divulgado essa informação para mim. É. E assim que o negócio funciona, né? Essa informação vai se propagando também, até porque as pessoas sentem no bolso os efeitos do dinheiro fiduciário. Uhum. Quer dizer, no meu caso aí, tenho 48 anos, né? Então vivi os anos 80 e 90, eu peguei aquele período de hiperinflação, de planos econômicos mirabolantes. Então, Uhum. quer dizer, eu sei o que é ter uma moeda que está colapsando. E naquela época você não tinha o que fazer. Basicamente, você podia, sei lá, no máximo tentar comprar dólar, mas era muito difícil. Sim. De resto, nada, né? Agora, hoje, com essa válvula de escape, você tem muito mais incentivo para estudar sobre isso e para se proteger, para fugir desse sistema. Perfeito. Belas palavras. Até porque as pessoas vão ver quem está à volta dela, né? Quer dizer, vão ver as pessoas que têm Bitcoin agora progredindo, melhorando de vida e ela se empobrecendo. Então tem essa questão do exemplo também. É, não, total. É legal você comentar isso porque eu acho que é um dos maiores fatores da propagação da própria ideia do Bitcoin. Muitas vezes é esse exemplo, né? Essa comparação. Você vê que aquele seu amigo bitcoinheiro que você tava achando que ele era maluco há 4 anos atrás, a vida É, dele progrediu mais que a sua depois de 4 anos. Então talvez ele não esteja tão exatamente, maluco assim, né? Melhor você estudar o que ele tá falando. exatamente. Ah, eu acho que no final das contas, ter estudado escola austríaca de economia foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Quer dizer, mudou radicalmente a minha vida também. Perfeito, eu acho que é uma maneira de você melhorar a sua vida, você pegar um livro do Mises ou do Hayek, do Rothbard e ler, né? É. Agora, a gente pode falar sobre essas coisas, né? Muitos não vão ouvir, mas paciência, né? A gente pelo menos falou. Eles ouviram em algum momento, pode ficar a ideia lá no fundo da mente, e quem sabe uma hora aquilo rende frutos, né?
Perfeito. E, cara, nesse tema de educação e propagar essa informação, além do trabalho, do ótimo trabalho que você faz na internet, como que é essa relação na sua vida pessoal, assim? Você tenta evangelizar, assim, as pessoas à sua volta? Como que é a sua relação com isso? Olha, na verdade, a tendência é você ficar muito chato, né, em relação a isso. Sim. Houve uma época em que eu falava mais, que eu tentava evangelizar mais pessoas, digamos assim, mas eu cheguei à conclusão de que não é uma boa maneira, não. Você acaba ficando chato, né? O que eu procuro fazer é, quando as pessoas reclamam de alguma coisa, eu explico o porquê daquilo, né? Quando elas reclamam, sei lá, subiu a gasolina, eu procuro explicar, usando aquele exemplo, por que que aquilo está acontecendo. Sei lá, quando está faltando algum produto no supermercado, por que que aquilo está acontecendo. E porque, no final Uhum. das contas, tudo decorre das impressoras ligadas no 220, né? E Uhum. que tem uma Uhum. saída para isso. É o que dá para fazer, Perfeito. eu acho. É, pegar esses ganchos, né? Quando alguém tá reclamando da inflação, putz, subiu a conta de luz, às vezes esses ganchos são bons momentos, né? Exatamente. Quando você mostra, por exemplo, subiu em real Uhum, para exato. Satoshi. É. O preço agora, sei lá, está metade do que era ano passado, né? Isso é um choque para a pessoa. Uma vez a gente pegou um táxi e o cara estava reclamando, né, da gasolina, tal. Eu falei isso, pô, mas está aumentando para você, cara. Para mim, está custando a metade do que custava no passado. E Perfeito. o cara se interessou, né, pelo assunto. Então, Uhum. enfim, acho que tem que aproveitar essas oportunidades aí. Boa, ótimo, ótimo. É, cara, bom, queria agradecer. Puta papo legal. É, tenho certeza que vou te convidar mais vezes aí pro podcast pra gente abordar temas específicos aí, conforme você for soltando vídeos. Enfim. Mas queria pedir pra você indicar uma leitura, mas Uhum. também queria que você indicasse, além da leitura, um dos seus vídeos que você gostaria de deixar como sugestão para os meus ouvintes, com algum Tá, específico. tá. Bom, primeiro em relação ao vídeo, eu sugeriria um sobre o Bitcoin, que se chama O Bitcoin Ajuda o Meio Ambiente, que é justamente sobre isso que nós conversamos bastante aqui hoje, né? Então, Sim, nesse vídeo eu procuro explicar essa questão de por que, no final das contas, o Bitcoin é excelente para o meio ambiente, infinitamente melhor do que o sistema fiduciário que nós temos hoje. Uma outra show. coisa também, a gente tem outro canal chamado Imperativo Moral. É um canal que eu faço com alguns outros amigos, né, inclusive o Ah, Jaraguá. legal. Uhum. A gente procura pegar pequenos trechos de entrevistas em inglês e traduzir. Trechos de 1, 2 minutos, né? Que são coisas Perfeito. bem pontuais, mas bem sacadas assim. A gente coloca uma legenda lá e isso é bom, né? Para compartilhar, para passar a mensagem de forma bem sucinta e fácil. Então, Sim, também queria deixar essa recomendação desse canal, Imperativo Moral, tá no perfeito. YouTube. E em relação ao livro, tem um livro que eu comecei a ler domingo, tá? Ele se Uhum. chama The Seventh Property, de um cara chamado Eric Yates. Legal. É um livro que também ele começa contando a história do dinheiro, ele segue mais ou menos a estrutura do Bitcoin Standard, mas Uhum. ele explica melhor algumas coisas. Ele é mais didático e mais detalhado em algumas coisas. Eu estou no meio do livro e eu estou gostando bastante. Tá? Pouco bacana. Ele foi publicado ano passado. Engraçado que esse autor, né, esse tal de Eric Yates, era um cara que estudava economia, ele fazia graduação em economia. Ele foi apresentado ao Bitcoin em 2015 e estudante de economia na época, né? Quando ele viu Uhum. aquilo, ele falou: pô, isso é bobagem, é pirâmide, é uma Uhum. farsa, tal. Uhum. Uhum. E depois, 4 anos depois, ele teve contato de novo com Bitcoin. E aí ele já tinha saído da universidade, né? E aí ele começou a ler mais sobre o assunto. E o que ele fala que é interessante é ele teve que desaprender tudo o que ele aprendeu na faculdade. E Incrível. só depois que ele fez isso, né, que ele desaprendeu tudo que ele tinha estudado de economia na faculdade, é que ele conseguiu entender o Bitcoin.
E por isso que ele resolveu escrever esse livro. Que incrível, cara. Eu não conhecia esse livro, pra ser honesto, e me parece realmente fascinante. É a Então, Seventh Property, né? Que é a é, e propriedade, por que isso? Porque sétimo tipo de a propriedade. sétima propriedade, É. porque ele diz o seguinte, que um bom dinheiro tem 6 propriedades, né? Escassez, aceitabilidade, né? Essas coisas todas, Uhum, durabilidade, uhum. fungibilidade e tal. E o que ele diz é o seguinte, que hoje nós temos um dinheiro que tem uma sétima propriedade, que é o que ele chama de imutabilidade, que está relacionada com a descentralização. Então, essa seria a sétima propriedade, a Perfeito. descentralização. E quem tem isso? Só o Bitcoin. Genial, genial. Baita indicação, obrigado. Bom, incrível. Então sigam lá o Marco. Como que é seu arroba no Twitter? É ANCAP Eco. Ancap Eco no Twitter. No YouTube é o É Marco Marco Batalha Batalha mesmo, né? e o Imperativo Moral. E o imperativo moral. Será legal o pessoal seguir. Show, incrível. Eu já acompanhava o Imperativo Moral, tô até inscrito aqui, mas eu não sabia que você estava envolvido, Marco. Incrível. A gente tem um canal ali cujo principal responsável é o Stanley Calderelli, né? Ele faz bastante revisão para o Visão Libertária. E tem o Aham. Twitter também, cujo responsável é o Jaraguá. E além Show. disso, tem outras pessoas que contribuem com esse projeto também. Perfeito, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter Eu que comparecido. Foi um agradeço. prazer. E como eu disse, vou te convidar mais vezes aí que seu poço de conhecimento aí, sabedoria, acho que Imagina, tá longe de esgotar. imagina. Bom, João, muito obrigado, viu, pelo convite. Estou às ordens aí. E um abraço e parabéns pelo trabalho seu. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.